Olá, meu nome é Sabrina e hoje eu, a Mariana e o Lucas vamos apresentar o projeto final da matéria de comunicação sem fio, ministrada pelo professor Carlos Lemos na UERJ Zona Oeste. Então, começando do início, né? O objetivo desse projeto é prover acesso à internet no campus da UERJ na Zona Oeste, que fica localizada em Campo Grande, estabelecendo uma estrutura de redes estável e competente. Essa rede vai contar com uma parte cabeada e uma parte wireless, para atender a demanda de todos os departamentos, sendo eles a administração, alunos, acadêmica e de pesquisa. Indo para o local, daqui de cima a gente consegue ter uma visão do campus da UERJ Zona Oeste, onde a gente pode ver exatamente onde ficam os prédios 1, 2 e o anexo do prédio 2. E agora, entrando nas partes das plantas de link de rádio, as antenas, as torres e onde que elas vão ficar. Lucas. Bom, aqui nesse slide podemos ver os três pontos, né? Onde a gente colocou as antenas para a gente fazer a transmissão do sinal de RF. Um desses pontos é a Torre do Sumaré, o ponto 1. O ponto 2 é a Torre do Mendanha. E o ponto 3 é o próprio UERJ Zona Oeste, né? Bom, a gente teve que fazer essa passagem porque a linha divisada não estava obstruída, né? Na passagem do sinal diretamente do ponto 1 ao ponto 3. Então precisamos fazer um desvio, né? Do caminho com um ponto intermediário sendo a Torre do Mendanha. Bom, agora a gente consegue ver aqui mais ou menos um pouquinho da topografia do Sumaré, né? O Sumaré, o ponto que a gente escolheu, tem aproximadamente 740 metros de altitude em relação ao nível do mar. O segundo ponto, o ponto da Torre do Mendanha, tem uma altitude bem parecida, de 732 metros, mais ou menos. E a Ueso, ela fica localizada numa planície, né? E toda a região em volta delas fica localizada numa planície a pouco mais de 20 metros acima do nível do mar. Então, é uma área que não tem muitas elevações, muitos obstáculos. Nessa imagem aqui a gente consegue ver bastante coisa interessante sobre a questão do enlace, né? Sem fio. A gente tem aqui uma antena de 5 GHz. Ela possui, o modelo que nós escolhemos, ela tem 34 dBi, uma antena direcional, e também utiliza a potência de 19 dBm, né? Que pode chegar até mais de 80 quilômetros de distância o sinal, como a gente pode ver no próximo slide. Só um momento que eu ainda vou falar um pouquinho sobre a altura das antenas, né? Que é uma parte importante, né? No cálculo também da zona de Fresnel. As duas antenas aqui ficaram é, com a altura de 30 metros, né? Então, e a gente pode perceber também nesse gráfico que a linha divisada e a zona de Fresnel estão desobstruídas, né? E, então isso facilita bastante, né? Melhora bastante a qualidade do sinal, né? E evita qualquer tipo de atenuação muito severa, muito agressiva no sinal e contribui para uma qualidade da conexão. Também a gente tem um detalhe importante, né? Que ondas de rádio acima da faixa dos 3 GHz, elas precisam ter mais de 60% da zona de Fresnel liberadas para que possa ter a comunicação efetiva do sinal, né? Um outro detalhe importante é que a comunicação do Sumaré e do Mendanha tem 33 quilômetros de comprimento, e a comunicação entre os pontos do Mendanha e da UERJ, eles são mais próximos, né? São 10 quilômetros aproximadamente. Em relação à altitude das antenas também, são 30 metros lá no Mendanha e 30 metros aqui na UESO também. A linha divisada ela é completamente desobstruída pelo fato, né, da região geográfica ali ser uma planície, né, não tem muitos obstáculos, e atende perfeitamente às condições necessárias para fazer a passagem do sinal. Bom, aqui a gente pode ver uma tabelinha aqui com um cálculo, né, do enlace, né, das antenas. A gente tem a potência de transmissão, como já foi dito, a frequência, o ganho das duas antenas, que por sinal são duas antenas do mesmo modelo. Também tem 34 dBi de ganho e facilmente consegue atender às necessidades desse projeto. Entrando então nas plantas da UERJ, né? Vamos ver como é que funciona dentro da UERJ, né? Então, começando pelo primeiro andar, assim que a gente entra na faculdade,
O primeiro contato que a gente tem é basicamente com o refeitório e com a biblioteca. Então, a parte mais importante para a gente é a da biblioteca. Na biblioteca, a gente precisa de 3 redes diferentes. Dentro da biblioteca, nós temos a parte acadêmica, que ela serve para alimentar os PCs, os computadores que tem lá, que são utilizados pelos alunos. Nós temos a parte administrativa, que é para os PCs, para os computadores que são utilizados pelo pessoal da administração que gerencia a biblioteca. E aqui vocês podem ver também que a gente colocou um AP para alunos, porque como tem muito aluno passando por ali o dia inteiro, a gente decidiu que era um bom ponto para a gente ter uma rede Wi-Fi para os alunos poderem conectar os seus telefones. Todos esses, tanto os switches quanto o AP, eles estão passando, os cabos deles estão passando pela escada e eles estão se conectando no terceiro andar. Então, no terceiro andar, vocês podem ver que no desenho a gente tem os cabos recebendo, vindo da rampa da escada, né? E que estão indo direto para um switch de layer 3, que está na DInfo. E esse switch de layer 3 conecta direto ao roteador, né? Na DInfo, a gente tem 2 PCs e 2 servidores. E aí a gente vai falar, inclusive, um pouco mais para frente sobre como é a questão da infraestrutura dentro da DInfo, a parte de segurança, etc., por nós termos 2 servidores lá dentro. Além disso, esse terceiro andar ele é principalmente para o pessoal da administração. Então, nos 2 extremos do andar, então aqui perto da sala de Xerox e aqui perto da sala 302, a gente colocou 2 APIs exatamente para o pessoal da administração poder andar pelo andar inteiro sem ter problema de conectividade no telefone. Além disso, nas salas que a gente sabe que tem PC, né, a gente colocou dentro de cada uma um switch para poder se conectar aos computadores e passar a internet para eles, e todos eles estão conectados nesse switch aqui de administração que vai de novo direto para o switch de layer 3. Além disso, às vezes alguns alunos vão para esse andar, apesar de não ser um andar dedicado para os alunos, muitas das vezes é para resolver algum problema com o pessoal da SECAD, e acaba que a gente precisa do telefone. Então a gente colocou um único AP ali, um único access point, para os alunos poderem ter internet no telefone quando eles forem para lá. Aqui vocês podem ver mais perto, né, como é que ficou essa organização dos APs em relação às salas. E aí, passando para o prédio 2, aqui a gente tem uma visão geral do prédio 2, né? Temos muita coisa no primeiro andar do prédio 2. E aí, começando por aqui por cima, perto do refeitório. O refeitório é uma das áreas com maior ocupação de alunos durante o dia. Principalmente nos horários entre 1 da tarde e 3 da tarde, né? Então, a gente achou importante ter um AP para alunos só para aquele lado ali, por conta do refeitório e também por conta da sala 104, que tem cerca de 50 cadeiras, 40 cadeiras para alunos, né? Todas essas salas aqui, elas são bem grandes, então a gente achou importante ter um AP dedicado para essa área. Além disso, nós temos aqui o LigNav, que tem 25 computadores dentro dele, então a gente colocou um switch acadêmico aqui também para se conectar nesses computadores. Aqui também o AP de alunos está sendo conectado num switch de layer 3 para alunos também. E aí, passando aqui um pouco mais para baixo, na talvez área principal do segundo andar, nós temos algumas salas aqui que são utilizadas muito por professores, como por exemplo o Lira e o NTI. Então a gente decidiu colocar switches para os computadores que ficam ali da parte acadêmica. E além disso a gente tem alguns laboratórios, como o LAREN e o LABEN aqui, que são laboratórios de pesquisa. Então para esses laboratórios a gente colocou dentro das salas switches de pesquisa específicos para os computadores, né? E a gente colocou também um AP de pesquisa para todos que passam por ali ter acesso à internet também. Além disso, todos esses daqui estão sendo conectados num switch de layer 3 da parte de pesquisa. Nós também colocamos um AP de alunos aqui, para todos os alunos poderem conseguir transitar sem ter muito problema com a internet. E na parte de logística, especificamente, é o único local desse prédio, do segundo andar, que precisa de rede administrativa. Então, dentro dessa sala, a gente colocou um switch administrativo para os computadores, e dentro da própria sala também a gente colocou um AP, e esse switch e esse AP estão sendo conectados diretamente lá no prédio 1. E além disso, aqui um pouco mais para cima, né, nós temos lá no Lab 201 cerca de 21 PCs, então a gente colocou um switch acadêmico exatamente para se conectar nos PCs que tem ali. E no Labeng nós também temos alguns computadores, então mais uma vez um switch ali, todos eles se conectam num outro switch acadêmico. E aí passando para o segundo andar, né, no segundo andar nós, de novo, temos muita área de pesquisa e área de alunos, e área acadêmica. Então, para todas as salas que nós temos computadores que os alunos vão usar, né,
da parte de aulas em si, nós colocamos um switch acadêmico dentro de todas as salas, e nos corredores a gente colocou, para cada corredor, basicamente, a gente colocou um AP de alunos, né, um access point para alunos, para todo mundo poder ter acesso à internet. E aí, além disso, nós temos uma área de pesquisa aqui embaixo, assim como um laboratório de pesquisa. Então, dentro desse laboratório, a gente colocou um switch de pesquisa, e dentro dessa área aqui, que é toda de pesquisa, nós colocamos também dois APs de pesquisa para o pessoal poder se conectar, né, de novo. Nós temos aqui um switch de layer 3 de alunos, que ele vai desse andar daqui, ele passa pela escada, vai para o primeiro andar e se conecta num switch que está lá. E nós temos um outro switch, nós temos mais, na verdade, três switches aqui em cima, né? Que eles passam pela escada, pela rampa, na verdade. Aqui vendo, né, de perto como é que ficou essa organização. E aí passando para o anexo, né? O anexo do prédio 2. Então aqui a gente tem, de novo, uma visão geral de como ele fica. E aí dando um zoom aqui, dentro da parte do anexo, nós temos esse laboratório aqui, que ele é um laboratório de pesquisa, então para isso nós colocamos um switch de pesquisa. Mas o anexo, de forma geral, ele é composto muito por alunos, então a gente fez questão de colocar dois APs para alunos aqui, para poder cobrir toda a área dessas salas aqui, para todos os alunos terem acesso à internet também. E aí agora entrando na parte de infraestrutura da rede, né, Lucas? Bom, vamos falar aqui agora pouquinho sobre o projeto lógico, né? É, a parte de arquitetura de redes aqui dentro da UES. A gente tem, primeiramente, aqui a rede de alunos, né? Um detalhe importante aqui, a gente utilizou nessa parte aqui o IPv4, também temos a conectividade IPv6 aqui, compatível. A parte IPv4 a gente utilizou um endereço de classe B, né, 172.16 ponto 0.0 barra 16, é um endereço privado, né, reservado para ser utilizado, né, de classe B, que foi o melhor balanço entre número de hosts e número de redes que a gente pôde ter, né. A gente tem quatro redes, na verdade, né? A gente tem a rede de alunos, a gente tem a rede acadêmica, a gente tem a rede administrativa e rede de pesquisa. Cada rede tem o seu endereço de rede, porém, dentro de cada rede, a gente também segmentou essas redes em VLAN. Por exemplo, a rede de alunos é uma rede majoritariamente WLAN, né? No caso, é wireless. A gente tem pontos de acesso wireless espalhados pelo campus, né? A gente pode ver, por exemplo, que a gente tem uma parte do prédio 1, a parte do prédio 2, a parte do anexo. A parte do prédio 1 engloba o AP wireless da biblioteca e também lá do corredor superior, onde a parte administrativa, né? A gente tem um AP de alunos porque a frequência de certos alunos frequentarem aquele local, mesmo não sendo um volume muito grande, né, de pessoas ali circulando naquela região. A gente tem a parte do prédio 2, que é a maior parte, né, dos alunos se concentra ali naquele prédio, né, o prédio principal. E a gente também tem o anexo, onde tem bastante sala de aula, então a gente também deu uma atenção à cobertura do prédio, né? E a gente pode ver aqui em detalhes, né, como foi pensado, né, o próprio projeto, né? Vale a pena lembrar que aqui a gente está utilizando a máscara barra 20, ou seja, a gente tem 4 bits reservados para VLANs, né? O que totaliza, né, essa rede suporta até 16 VLANs que podem ser utilizadas, né, dentro desse intervalo de endereços. Bom, passando para a próxima, né, isso daí mais uma vez um overview. A rede IPv6 de alunos é muito similar, né, no caso o endereço IPv6 ele é um endereço de 128 bits, um endereço muito extenso, né, e o que a gente faz no endereço IPv6 é que a gente utilizou a máscara barra 48, né, e barra 48 é o prefixo que a gente recebe do nosso ISP, né, Internet Service Provider, que é um prefixo já designado para a gente. Aí os outros 16 bits restantes da parte de rede do IPv6 a gente utiliza como subrede, né? Dividindo ela em subredes. E os outros 64 bits são reservados para apenas para endereçar hosts, né, dentro dessa rede. Aqui a gente tem no prédio 1, né? É uma estrutura muito similar, né? Ou seja, os mesmos equipamentos que são responsáveis por fazer o roteamento IPv4 fazem o roteamento IPv6. Não há nenhuma diferença assim, muito grande em relação ao esquema lógico. A grande diferença aqui é que a gente percebe que isso é um endereço IPv6, né? Um endereço hexadecimal, né? Um, com um tamanho maior e né, esse layout diferente.
Aqui, novamente, a gente pode ver que outra observação importante, né, é que no quarto, após o terceiro ponto e vírgula, né, no quarto byte, né, vamos dizer assim, de endereços, a gente tem a parte do endereço de subrede, que no caso aqui a gente está utilizando E e F, porque já o endereço, a subrede um 2 e 3 já foram utilizadas em uma outra rede. Né? Mas aqui a gente utiliza a notação hexadecimal para a gente fazer a parte, né, de endereçamento, então por isso que está essa letrinha aí, E e F, porque a gente já utilizou os outros números aí, por exemplo, a gente vê um switch layer 3 que é necessário para fazer o roteamento interVLAN, né? É, precisa dessa camada de layer 3 para você conseguir fazer a leitura do endereço IP e fazer uma atribuição lógica, né? E retirar também os domínios de broadcast, que é uma parte muito importante que descongestiona a rede de maneira muito, muito efetiva. Aqui a gente tem a rede administrativa, então a rede administrativa ela é majoritariamente no no prédio um, né, na parte do terceiro andar principalmente, né, que a gente tem vários escritórios, várias salas, né, administrativas, a parte do SECAD, parte de planejamento, sala de xerox, diretoria, enfim, é, é uma rede, né, cada sala dessa tem uma sua vilã separada, né? Também por motivos de segurança, né? Não necessariamente a questão do congestionamento da rede foi a parte mais importante, mas sim por causa da questão de segurança para que um departamento não tenha acesso direto ao outro, né? Em Layer 2, né? Que por muitas das vezes é uma das camadas mais fracas, né? Mais suscetíveis a vulnerabilidades, que é mais complicado você prevenir, né? Em relação a ataques de Layer 2. É, aqui a gente também a gente tem um cabo Ethernet que a gente passa lá do prédio 1 para o prédio 2, cabo Ethernet, e ele chega na logística, que é a única parte da rede administrativa que está presente no prédio 2. Então, a gente utilizou um switch de Layer 2 aí porque não houve necessidade de criar uma nova VLAN, porque a única parte que realmente utiliza a rede administrativa e a logística, então não foi necessário criar uma nova VLAN, né? A rede IPv6, novamente, muito similar. A gente vê que o prefixo de rede é o mesmo. O que muda é, após o terceiro ponto, o terceiro dos pontos, a gente vê que está separado, né? Cada salinha ali em uma subrede diferente. E o IPv6 ele já dá essa facilidade para a gente, ele é, não precisa fazer aquela conversão, né? Aquela parte de roteamento de VLAN e subrede do IPv4 que por muitas das vezes é uma dor de cabeça de fazer, né? Aqui a gente tem a rede acadêmica, que é a rede responsável por fornecer internet aos laboratórios, né? E de todos os cursos, né? E especialmente de computação e engenharia, que são os cursos que a gente tem mais máquinas, né? Desktops, sendo recebendo internet cabeada. Aqui a gente segmentou, né, por laboratórios por causa do próprio congestionamento, né, de pacotes de Layer 2, né, principalmente o ARP, né, ARP Request é um pacote que utiliza muito da capacidade da rede de switching. A gente separou aqui, ó, sala 207, 208, 209, são laboratórios menores, a gente colocou numa VLAN. A sala 210 a gente separou em outra, porque é a sala onde tem o maior número de computadores do curso, né? Então, são muitos computadores, é uma sala muito utilizada e achamos melhor colocá-la numa VLAN separada. Enfim, é bastante detalhe, né? Muita coisa. Aqui, no caso, a gente está descendo do segundo andar para o primeiro andar, na rede acadêmica, mas ainda assim no prédio 2, a gente tem um switch que faz a ligação do Lira com o NTI e o Larem, disponibilizando, né, essa, esse acesso à internet cabeado para a parte do primeiro andar também. Ah, sim, e essa parte do corredor ali atrás, né, do LabEng e do Laboratório 201, é próximo também à saída ali do, do anexo. São dois laboratórios com bastante volume, né, de máquinas, né, então achamos melhor colocar separado numa VLAN também.
É, IPv6 novamente muito similar, muito similar. A gente começou numerando, né, as sub-redes pela rede acadêmica. Então aí você vê que a gente tem o de 0 até 3, né, a gente tem 4 sub-redes. Ao mesmo tempo que também a gente tem 4 VLANs na parte do IPv4. Então, e para finalizar aqui a parte de rede de pesquisa, né, que é uma rede bem simples, né? A gente pode ver no overview, já dá para ver basicamente tudo, né? A gente tem aqui a parte do switch que chega até o AP de pesquisa e os dois switches que vão fornecer internet até o LABEN e o LAREN, né, que eles vão passar por trás da parte da logística, por cabo. E a gente também, essa aqui é a parte do prédio 2. Temos a parte do anexo também, que também temos alguns laboratórios lá que vão se conectar. Enfim, é basicamente isso, o overview geral, né, uma apresentação mais superficial da parte da rede. Agora a gente vai para os equipamentos aí com a Mariana. Bom, falando a respeito dos equipamentos, a gente começa com o switch L3, que nós usamos para interligar, né, as VLANs. Um switch L3 UbiKit de 48 portas. Próximo equipamento que a gente vai falar é o switch L2. Nós usamos dois tipos. Primeiro de 48 portas, que são para as salas que possuem mais computadores, né, com volume grande de máquinas. E o segundo de 8 portas para aquelas salas que não têm tantos computadores assim, para a parte da administração, pesquisa e etc. Falando agora dos APs, né? Nós escolhemos o AP 802.11ax da ASA, né? Que tem uma tecnologia que usa o Wi-Fi 6, muito superior em relação aos outros Wi-Fi 4, 5, que a gente conhece. Roteador, TP-Link, o único roteador que a gente vai usar. A antena rádio UbiKit, essa antena, vale citar, que ela tem um alcance de até 200 metros, né? Então, foi uma boa escolha pra gente, porque a gente precisa usar. E, enfim, a próxima antena UbiKit Dish, que a gente usa as duas antenas juntas, né, em conjunto. 4 antenas dos pontos Laço, Maré, Mendanha, Mendanha e Ueso. Próximo equipamento, meus mini rack, para proteger, né, os switches, e aí cada switch vai ficar guardado dentro de um mini rack. E o rack grande, no caso maior, que seria para o servidor. Nós temos 2 servidores, e aí, pensando na proteção deles, né, na segurança, enfim, rack para os servidores. Também, ainda falando da sala lá dos servidores, pensando nisso, no superaquecimento, vai aí também o ar-condicionado, né, split do inverter, pensando também na economia do nosso projeto. E a questão de segurança também, a câmera de segurança, né, para ficar lá na salinha dos servidores, para a gente poder estar monitorando essa sala. E aí, rapidamente, uma tabela de preços, a quantidade de material que a gente usaria, um total aí de aproximadamente 220 mil, né, a princípio. E aí, falando da segurança mesmo do projeto, né, de todo o projeto da rede. Pensando na proteção de incêndio, a gente usaria o gás Novec 1230. Ele é um gás que apaga o incêndio antes mesmo que ele comece a se promover, então seria muito útil. Os sensores de temperatura e sensor de umidade, né, são manutenções, são prevenções, na verdade, né? Isso é muito importante. O sensor de temperatura, eles ficam lá dentro do REC, então vai informar se as temperaturas, né, estão sobreaquecendo. Então é muito interessante, uma opção muito interessante. E o de umidade, né, que são ali mostrados em tempo real, é muito bom. Em último caso, os extintores de incêndio, né, acho que em todo lugar tem que haver isso. Então, são as coisas que nós usaríamos, né? Pensando no sistema de energia, né, quando falta a luz, por exemplo, a gente usaria o no break, que pode sustentar por um tempo os computadores ligados assim que a luz cai, e também o gerador a diesel, que é muito necessário, muito importante quando a gente tem horas que fica sem luz, às vezes madrugada, enfim. É caro, mas vale a pena. Pensando no aspecto da segurança da rede agora, dos computadores, e enfim, a gente listou uma série de coisas, mas cabe citar as mais importantes aqui, pensando na segurança
na criptografia, habilitar os firewalls, bloquear certas mensagens, permitir apenas um endereço MAC por porta de switch, adicionar sites maliciosos e indesejados numa blacklist do firewall, ativar o antivírus, habilitar firewall nos desktops, utilizar SSH na comunicação com dispositivos de rede. Então, uma série de coisas que a gente faria. Pensando agora na grande pergunta, como ficaria o projeto se levássemos tudo para a nuvem? Bom, a gente listou uma série de vantagens e desvantagens, começando pelas vantagens, né? A economia do espaço, a gente não precisaria do tanto de equipamento, uma sala só para aquilo tudo, e nossa, seria muito bom. A manutenção, né, poderia ser terceirizada, a mão de obra também, delegar responsabilidades, né, para empresas terceirizadas e utilizar a infraestrutura especializada também para isso. Agora, desvantagens. É difícil, né, de migrar para outro fornecedor na nuvem. Demoraria muito tempo, meses até. Problemas de segurança e privacidade. A gente sabe que hoje em dia essa questão da segurança tem melhorado bastante, mas ainda assim torna algo um tanto vulnerável, vamos dizer assim. A falência do provedor de serviço das nuvens, o tempo de inatividade e também o fato de requer internet, né? Então, fica aí as listas de vantagens e desvantagens. A gente agradece e muito obrigada.